Pronto, agora vamos dar início agora o próximo professor, professor Vitor. Vou falar um pouco sobre o professor, graduado em biologia, pós-graduado em gestão hospitalar, técnico especialista em medicina nuclear, criador do canal no YouTube Medicina Nuclear, Teoria na Prática. O tema do professor será Papel do PET-CT no diagnóstico oncológico. Bom dia, professor Vitor. Seja bem-vindo. Só o microfone, professor. Bom dia, Ismael, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Aproveito aqui a oportunidade para agradecer o convite do professor Bodini, né? E parabenizá-lo pela iniciativa do evento em fomento, né, de ajuda solidária aos nossos amigos do Rio Grande do Sul. E agradeço mais pela confiança no meu trabalho. Eu espero, ao final dessa rápida apresentação, ter contribuído de alguma forma com o conhecimento de todos. Tá certo? Eu gosto de começar as minhas apresentações com duas charges, sabe? E a primeira delas é essa imagem onde um paciente chega, né, na unidade hospitalar e o médico, olhando para o paciente, ele diz assim, em resumo, né? De forma simplista, o resumo do texto, ele diz: olha, aparentemente você tem uma flecha aí que atravessou a sua cabeça. Mas por motivo de segurança, eu vou dar orientações que se façam uma bateria de exames, né? E depois de algum tempo, o médico chega para esse paciente, né? Obviamente que é uma charge separada uma da outra, eu fiz uma junção aqui, né? E aí o médico chega para ele e fala assim: eu tenho boas notícias. A cirurgia exploratória deu negativo. O que que essa imagem ela diz para nós da radiologia, para nós que fazemos a família radiologia? Eu gosto sempre de destacar que essa daí é a função do nosso papel enquanto profissionais no campo da radiologia, no campo da radioimagem, seja ela dentro da tomografia, medicina nuclear, raio-x convencional, dentro da ressonância. O nosso papel ele é de suma importância, principalmente no que diz respeito à possibilidade da nossa intervenção enquanto o protocolo bem aplicado dos exames, retirar um paciente de uma possível cirurgia, né? Ou indicar uma possível cirurgia para o seu bem maior. Então, eu sempre gosto de abrir minhas aulas com essas duas imagens, porque eu acho que retrata demais o nosso papel, o nosso tão importante papel dentro do diagnóstico e também dentro da terapia. Então, eu abro a minha fala aqui com essas duas imagens. Espero que o recado tenha sido passado para todos. PET-CT. O que é o PET-CT? Na verdade, meus amigos, quando a gente usa a expressão PET-CT, já que o nosso tema é o uso da PET-CT para diagnóstico e estadiamento do paciente oncológico, quando a gente escuta a expressão PET-CT, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que eu estou falando de um equipamento híbrido. Em outras palavras, eu tenho, né, no mesmo equipamento, duas tecnologias aplicadas. Se vocês observarem a imagem, na imagem superior você tem um equipamento da PET, e esse equipamento da PET-CT, ele compõe dois gantries. No primeiro, você tem um gantry que é referente ao estudo da tomografia, de alta resolução, e o segundo gantry, ele está diretamente ligado à aquisição da PET, propriamente dito. Então, quando nós pegamos o termo PET-CT, a PET significa tomografia por emissão de positron, aliado a uma CT, aliado a uma tomografia. Então, quando eu penso nesse conceito, né, nessa definição da PET, eu estou querendo dizer que eu possuo um equipamento híbrido, onde dentro desse equipamento híbrido me será permitido gerar uma aquisição
tomográfica de alto padrão, de alta resolução, perdoe-me, e a outra imagem que o Gantry me fornece, o segundo Gantry, é uma imagem de alto padrão fisiológico, né? Então, a imagem da PET, como eu falava anteriormente, é um aparelho híbrido onde nós temos dentro do mesmo equipamento duas tecnologias. Nesse caso aqui, vocês podem ver que a primeira imagem, o primeiro Gantry, se responsabiliza por uma aquisição de uma tomografia de alta resolução. Pode soltar a imagem, professor. E a segunda imagem, ela, o segundo Gantry, me responsabiliza ou me possibilita gerar uma imagem no mesmo padrão de aquisição da tomografia, só que agora com estudo fisiológico. E o grande achado da tecnologia da PET-CT é justamente eu ter a possibilidade de fazer um estudo a nível fisiológico, a nível metabólico desse paciente, e comparar, ou fazer um comparativo, ou ter como papel de fundo a imagem da tomografia, me gerando aqui uma imagem topográfica, ou seja, eu consigo avaliar, fazer uma avaliação metabólica a partir da PET, a partir de um pósito que foi injetado nesse paciente, tá? E esse paciente vai metabolizar esse radisótopo, vai metabolizar esse pósito, e ele vai me gerar uma imagem no mesmos moldes de aquisição da tomografia. Só que quando você olha simplesmente a imagem de PET, aos nossos olhos, já acostumados com um padrão de imagem de alta resolução, como TC e ressonância, nós percebemos uma imagem um pouco ruidosa. E, de fato, ela tem esse ponto negativo. No entanto, posso soltar a imagem, professor? No entanto, quando o grande lance de você ter a possibilidade de ter um equipamento híbrido, pode soltar, é justamente eu ter o quê? A imagem tomográfica sobreposta à minha imagem fisiológica. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Me gera o que nós chamamos de imagem de fusão. Eu tenho agora uma fusão da imagem tomográfica, de alta resolução de imagem, com a fusão da imagem fisiológica. Ou seja, agora eu possuo a possibilidade de identificar, por exemplo, uma hipercaptação, uma captação ou um uptake, como vocês quiserem, em determinada área fisiológica do paciente. E quando eu faço a fusão das imagens, eu faço a sobreposição do estudo fisiológico sobre o estudo morfológico, que é da TC, eu consigo ter agora exatamente determinar com eficiência, com exatidão, a área de uptake, justamente na sua topografia. Por exemplo, se nós olharmos agora para a imagem aqui superior, a imagem do estudo fisiológico da PET, nós percebemos duas áreas de hipercaptações aqui, logo abaixo do parênquima renal. E aí você poderia imaginar que essas duas áreas, de fato, onde é que elas estão? Mas eu só consigo afirmar, eu só consigo dizer com exatidão que essas duas áreas de hipercaptações nas projeções do parênquima renal, e elas estão, de fato, já na saída ali na JUP, na junção ureto-piero-calicinal, porque quando eu avalio a imagem de fusão, eu avalio agora as duas áreas de hipercaptações justaposta, né, ou sobrepondo a imagem topográfica da TC. Agora, nesse caso, de fato, o médico tem a habilidade necessária, né, de laudar esse exame com maior eficiência, com maior precisão, porque ele consegue ter um estudo metabólico, um estudo fisiológico do corpo do paciente, tendo como base, ou tendo como fundo, ou como suporte adicional, a imagem tomográfica que vai descrever aqui a sua eficiência de posicionamento topográfico. Tranquilo? Então, só salientando aqui para vocês que nos estudos da PET-CT, são dois médicos que laudam esse exame. É o médico nuclear e o médico radiologista. E por que que isso se faz necessário? Então, é um laudo feito conjuntamente. Então, por que que se necessita ter dois profissionais formados, né, em medicina para laudar o seu exame? Um com a sua expertise dentro da medicina nuclear e da PET, e o outro com a sua expertise radiológica, com o seu conhecimento lá na tomografia. Portanto, os laudos da PET-CT, por se tratarem de um estudo híbrido, eles também necessitam do hibridismo do laudo. Dois profissionais atuando aí para laudar conjuntamente esse estudo.
Dando sequência, em toda essa minha fala anterior, ela tem um embasamento, né? E esse embasamento está justamente nesse artigo que eu trago para vocês. Então, essa característica da PET-CT, essa característica de um estudo híbrido, que fomenta maior conhecimento e precisão na hora do laudo, a Sociedade Brasileira de Biologia e Medicina Nuclear desenvolveram, produziram esse artigo. E é justamente baseado nesse artigo que eu estou falando com vocês. A minha fala toda está baseada também nesse artigo. E o que é que o artigo propõe a partir dessa tecnologia híbrida para dentro do paciente oncológico? Que essa tecnologia possui a possibilidade de gerar, em algum momento, diagnóstico no paciente oncológico, estadiar esse paciente, lembrando aqui que o estadiamento é a possibilidade onde o médico tem de classificar o paciente na sua patologia, né, corrente, e a partir desse estadiamento detectar ou identificar a possibilidade do seu percentual de curabilidade, qual é o percentual que esse paciente tem de cura ou não. Então, ele consegue fazer esse estadiamento do paciente. Ele detecta recorrência da doença, ou seja, se essa doença teve uma recidiva, se o paciente refere uma recidiva pós-terapia. Então, a PET-CT, ela tem essa possibilidade, ele tem essa ferramenta diferencial, e ela também consegue evoluir a progressão, acompanhar a progressão do paciente, o famoso follow-up. Ainda dando sequência, quando eu penso na tomografia, eu penso em estudos, né, de alta resolução de imagem, com a presença ou não do contraste. Então, quando você faz estudo, por exemplo, do abdômen, o que vai mudar efetivamente é a topografia, a estrutura anatômica, a variação anatômica deste paciente. Mas se você faz o abdômen com e sem contraste. E aí, por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque dentro do universo da PET-CT, nós não trabalhamos com contraste. Ou melhor, até pode ser utilizado, mas de regra geral, o contraste não é utilizado. Mas o que eu quero destacar aqui é que na tomografia você se utiliza de uma substância que vai gerar um contraste dentro da estrutura do paciente e literalmente com essa definição de contrastar um achado ou não, ou uma diferenciação do achado patológico ou não do paciente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o contraste injetado na tomografia, ele é meramente compartimental. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz o acesso venoso do paciente, injeta contraste no paciente com acesso venoso, aonde tiver lúmen, aonde tiver cavidade, aonde tiver vaso sanguíneo, o contraste chegará lá. Ponto. Não existe nenhuma relação metabólica, né, ou fisiológica desse contraste com a estrutura, com o sistema avaliado ou com a lesão do paciente. Então, eu quero deixar esse destaque aqui. O contraste, ele é mecanicamente, né, usando essa expressão para expressar que o contraste, ele só vai de forma condutória dentro de vasos, dentro de cavidades, sem nenhum tipo de relação metabólica. Você pode pegar um paciente de 120 quilos, um paciente de 80 quilos, um paciente de 70 quilos, o que vai mudar é a variação anatômica. E o estudo é feito com ou sem contraste. Se a gente avaliando agora, pode voltar, pode passar, professor. Se nós avaliarmos o estudo da PET, a coisa muda de figura. Olha aqui, eu apresento para vocês aqui quatro imagens dos estudos de PET, ou da PET, como vocês quiserem. E aí vocês estão vendo que os estudos, eles são sempre feitos, né, da cabeça até o joelho. E aí, quando você avalia essas quatro imagens, o que é que você percebe? Que existe uma variação de apresentação fisiológica. Eu repeti o mesmo estudo da cabeça até o joelho do paciente. No entanto, como é que o estudo se apresenta? Ele se apresenta totalmente diferente na sua apresentação e na sua metabolização da substância que foi injetada no paciente. E aqui eu já trago uma diferença. Dentro da PET-CT, nós trabalhamos com uma outra substância. E o nome dessa substância é chamada de radiofármaco.
Dentro da PET-CT, não basta saber se vai ser a fase com e sem contraste, né? Já que a gente está falando que não existe contraste na sua grande maioria. Dentro do universo da PET-CT, você precisa saber das indicações clínicas, você precisa compreender qual radiofármaco vai ser injetado neste paciente, que vai ter uma relação direta, metabólica, bioquímica, fisiológica com aquele paciente, ou seja, com aquela indicação clínica, porque cada paciente que possui determinado tipo de tumores, eles podem apresentar na sua proliferação metabólica diferentes substâncias que estão em grandes quantidades. E essas grandes quantidades de substâncias, só para a gente exemplificar aqui, por exemplo, a maioria dos tumores, eles, na seu processo de mitose, eles consumem muita glicose, consomem muito açúcar. Mas nem todos os tumores apresentam essa mesma expressão, né, de aumento de captação glicolítica. Outros apresentam uma outra substância, pode ser uma proteína, pode ser um hormônio. Isso vai depender de cada tumor, de cada indicação clínica. Então, quando nós avaliamos essas imagens, olhando aí da sua esquerda para a direita, o primeiro paciente aqui tem uma área de um uptake cerebral, né? Essa área de uptake cerebral, ela não é patológica, ela é fisiológica. Quando nós olhamos aqui um pouco mais abaixo da região axilar direita, na projeção da mama, nós vemos uma área de hipercaptação maior e logo atrás uma área de hipercaptação menor, sugerindo aqui captação de linfonodo da cadeia axilar da paciente. E nesse caso, nessa imagem, onde apresenta essa área de hipercaptação da projeção da mama e logo posterior uma menor captação, projeção daqui, conjecturando que seja o primeiro linfonodo da cadeia axilar, aqui citado de um paciente com câncer de mama. Mas se nós avaliarmos ainda, nós percebemos aqui uma área de hipercaptação quase que homogênea na função, melhor, no fígado do paciente, uma leve hipercaptação, né, na região do baço da paciente, percebemos ainda a nível dos parênquimas renais, umas áreas de hipercaptações difusa, mas todas essas outras áreas, fígado, baço e parênquima renal, bem como a sua bexiga, tudo isso é processo fisiológico, isso não é patológico. E como é que você consegue dizer, consegue afirmar que essas hipercaptações, que esses uptakes não são patológicos? Porque você precisa compreender a indicação clínica, as relações, a indicação clínica do ponto de vista qual é o tumor primário do paciente e como é que esse tumor se comporta bioquimicamente. O que é expressado por esse tumor em grande quantidade dentro do sistema bioquímico do paciente. Quando nós olhamos para a segunda imagem, nós percebemos que nós não temos mais apresentação aqui do fígado, nem de baço, né? Se você forçar um pouco a vista, talvez você veja um sombreamento do parênquima renal muito discreto. Você não tem captação, por exemplo, do encéfalo, né, do sistema nervoso central do paciente. Você vê a bexiga do paciente aqui bem destacada, né? Então, nesse caso, por que é que eu não estou vendo esses órgãos? Por que é que eu só estou conseguindo enxergar aqui o tecido conjuntivo ósseo? Porque o radiofármaco injetado nesse paciente tem relação metabólica, literalmente, com a matriz óssea do paciente. Então, nesse caso, eu estou estudando especificamente a matriz óssea do paciente, o tecido conjuntivo ósseo do paciente. E essas áreas que nós estamos observando aqui, de hipercaptações difusa ao longo do esqueleto axial, quando você avalia aqui a região proximal do fêmur direito do paciente, você percebe uma hipercaptação focal. Essas áreas de hipercaptações no esqueleto axial, bem como no esqueleto apendicular, na região proximal direita, essas imagens, sim, não são fisiológicas, são processos patológicos. Nesse caso aqui, um paciente que apresenta metástase óssea. Obviamente que o radiofármaco injetado nesse paciente, ele teve ligação direta com a via metabólica desse câncer. Quando a gente vai para a terceira imagem, você percebe um outro padrão de apresentação, aonde você não tem, por exemplo, nem captação do encéfalo do paciente, mas você percebe hipercaptação
né, na projeção dos olhos, aqui no globo ocular, você tem hipercaptações nas glândulas da parótide, nas glândulas submandibulares, você vê uma discreta captação no fígado, o mesmo padrão também no baço, muita captação, né, de alta intensidade dentro do parênquima renal do paciente, e vê um pouquinho de cadeia linfonodal no abdômen inferior do paciente hipercaptante, e logo abaixo da bexiga, uma área de hipercaptação também importante, descrevendo aqui a patologia desse paciente. A patologia deste paciente aqui, ele tinha um câncer prostático. E a PET entrou como diferencial para a detecção de uma possível metástase desse paciente. Quando a gente vai para a quarta imagem, você percebe aqui que, comparado, né, a região cranial não tem captação do globo ocular, não tem nem nasofaringe, nem orofaringe, nem submandibular. A gente indo para o abdômen, você percebe uma discreta hipercaptação no fígado, muita captação no baço, né? Uma discreta captação dentro do parênquima renal, aí você vê um pouquinho de ureter também hipercaptante. Então, nesse caso dessa paciente especificamente, ela tem esse padrão, é um padrão fisiológico dessa paciente, ou seja, por que que os rins estão aparecendo em 3 das 4 imagens? Porque o radiofármaco injetado, ele está sendo excretado pelo sistema urinário desse paciente. Portanto, essa imagem destaca para vocês a diferença, né, do ponto de vista fisiológico, metabólico, bioquímico, é o que difere totalmente da tomografia. Lá na tomografia tem um estudo topográfico sem relação fisiológica da estrutura que está sendo avaliada. Quando você olha para a imagem da PET, a tua interpretação, o teu olhar é diferente, porque você agora precisa ter todas essas expertises alinhadas, né, como indicação, via metabólica tumoral, para que o teu estudo, para que a tua intervenção dos protocolos sejam as mais acertadas possíveis. Dando sequência ainda. Então, a diferença entre o radiofármaco e o contraste, eu espero que tenha ficado muito claro, é justamente essa daqui. Enquanto você usa no estudo de tomografia a fase com e sem contraste, na PET você vai utilizar-se dos radiofármacos, ou seja, uma substância sintética radiomarcada. Em outras palavras, uma substância sintética com propriedades específicas do órgão que eu quero estudar, da patologia que eu quero estudar, radiomarcada com determinado elemento radioativo, ou radionuclídeo, ou ainda radioisótopo. E para cada estudo que eu vou fazer dentro da PET, existe um radiofármaco específico. Aí na tela para vocês, existem todas essas opções de oferta, né, de radiofármacos, cada uma com a sua função específica. Só para a gente destacar aqui, o primeiro é o fluoreto, marcado com flúor 18. Então, o fluoreto se comporta, ele é um análogo do cálcio, poderia dizer que ele é um análogo aqui do fosfato, marcado com o meu radionuclídeo, que é o flúor 18, que é o posidron. Uma vez eu tendo o meu fármaco radiomarcado, quando eu faço acesso venoso, quando eu ativo o meu paciente com radiação com fluoreto de flúor, por afinidade fisiológica, por afinidade metabólica, esse fluoreto marcado com flúor 18 vai se depositar sobre os cristais de hidroxiapatita. E aí eu consigo avaliar o estudo conjuntivo desse paciente. E aí existem dezenas deles, tá? O Brasil ainda, ele dentro do universo da PET, né? Ele continua ainda em progressão, em crescimento, né? Então, só para nós termos ideia, quando a gente fala da PET ou PET scan, em 1980, isso já era uma realidade na Europa e nos Estados Unidos. A PET só chegou no Brasil em 2000. Então, a gente tem aí praticamente 20 anos com essa diferença. Por isso que hoje na Europa, por isso que hoje nos Estados Unidos, existe muito mais radiofármacos, né, com uma maior aplicação da PET. E a PET, dentro dessas duas instâncias, europeia e norte-americana, eles estão muito à frente do caso do Brasil, porque eles possuem investimento na sua produção, na sua pesquisa e desenvolvimento dos novos fármacos, dos novos radiofármacos. Dando sequência Professor, aí. Oi. restam 5 minutos, tá? Considerações? Ok. Então vamos lá. Em sua grande maioria, os tumores têm
captação com glicose, tá? Então, quase todos os tumores possuem essa captação glicolítica. Sendo assim, pode passar a imagem, por favor? Sendo assim, o radiofármaco mais utilizado dentro do universo da PET-CT se chama FDG marcado com fluor-18, ou o famoso fluodesoxiglicose. E que nada mais é, o FDG é um análogo da glicose. Ele se comporta metabolicamente como a glicose dentro do corpo do paciente. Pensando que o tumor está em quase que mitose constante, ele precisa de muita energia. E essa energia ela é conseguida através do consumo de glicose. Pode passar? O fluodesoxiglicose, pode passar, professor. O fluodesoxiglicose, ele possui o mesmo comportamento da glicose normal. A grande diferença metabólica é que, enquanto que a glicose sofre a sua quebra e a parte dessa hexokinase, né, realizada na quebra da glicose, ela é reabsorvida pelos tubos renais, o fluodesoxiglicose, o FDG, ele fica restrito, ele fica preso dentro da célula, ou seja, ele não é reabsorvido. E a partir desse entendimento de você ter uma célula presa e uma radiomarcada, a gente consegue detectar a lesão e a fisiologia e o metabolismo do paciente. A aplicação do método. Aqui você possui um paciente, essa paciente, ela teve câncer de mama e ela apresentou em um dos estudos de PET pós-terapia uma área focal no externo, determinando aqui uma área focal de hipercaptação. Dando sequência na imagem, você vê aqui, pode dar mais um, passar mais uma? Pronto, parou aí. Aí você percebe, né, que nós temos a imagem de MIB dessa paciente, foi feito a imagem da PET, e uma das características do estudo da PET é a possibilidade de eu quantificar a área metabólica. E a partir dessa quantificação, dessa sigla SUV, que significa padrão de captação e valor de atividade metabólica, quando nós fizemos essa captação, esse parâmetro quantitativo, nós encontramos um SUV, e esse SUV foi de 52,3. Se você ficar na dúvida se esse SUV é alto ou não, basta você lembrar que processos fisiológicos possuem SUVs muito baixos. Nesse caso aqui, eu posso dizer e afirmar, é um SUV muito alto. Essa paciente, uma vez identificada na PET com um SUV desse, voltou para o médico dela e ela deu início ao tratamento de quimioterapia. Dando sequência na imagem, isso ela, mais uma vez, ela fez o primeiro PET em julho de 2011 com um SUV de 52. Quando ela foi em novembro de 2011, após 2 ciclos de quimioterapia, ela refez o PET e um novo SUV foi pedido. Olha como é que caiu o SUV dela aqui. Caiu de 52,3 para 15,9. O que que isso nos indica? Que a terapia dessa paciente está tendo sucesso. Então, nesse caso aqui, um outro diferencial da PET é porque ela pode mudar a conduta terapêutica do paciente. Nesse caso, confirmou que a conduta terapêutica ela está excelente, ou seja, o paciente está respondendo bem à sua terapia. Dando sequência. Esse outro paciente, um paciente de 51 anos, linfoma não Hodgkin, no estágio 4, né? Já foi diagnosticado no estágio 4, e esse paciente teve um SUV máximo de 32,9. É um SUV considerado relativamente alto. Dando sequência. E aí, olha como é que o paciente se apresentou no primeiro PET que ele fez. Então, todas essas áreas de uptake que vocês estão observando aí são captações de doença instalada do paciente. Ele fez a sua sequência de ciclo quimioterápico e ele fez novamente um outro PET. E aí nós obtivemos essa imagem de PET comparativa. Então, isso mostra a eficiência do método, o método de alta especificidade, o método de alta sensibilidade do método para detectar, né, se a terapia do paciente surte ou não surte efeito. Dando sequência? Pode ir. Pode ir. E qual é a conclusão desse trabalho? A conclusão desse trabalho é que a PET-CT ela entra como diferencial no estadiamento do paciente oncológico, detecção de patologias primárias, recorrência da doença e, principalmente, pode mudar a conduta terapêutica. E por quê? Porque esse método da PET-CT ele é um divisor de águas na avaliação patológica. Nós deixamos de avaliar o paciente pelo processo morfopatológico para avaliar o paciente a nível metabólico, a nível fisiopatológico. Isso faz toda a diferença, principalmente para os pacientes que possuem um câncer,
tendo em vista que o seu metabolismo está totalmente alterado. Sequência. Os dois artigos que eu utilizei, volta um pouquinho. Os dois artigos estão disponíveis para vocês. Toda essa minha fala foi embasada nesses dois artigos. Fiquem à vontade. Dando sequência. Qualquer dúvida que vocês tenham, que desejam tirar, está aí o meu YouTube, está aí o meu Instagram. Estou aí aberto a tirar dúvidas se assim desejarem. Agradeço o convite.